A falência da fábrica vira o golpe mais duro na vida de Candinho, mas o caipira não se rende. Traça um plano arriscado para levantar tudo de novo e ainda dar a Dita o futuro de estrela que ela merece. O que ele não imagina é que Sandra, escondida sob o disfarce de baronesa, prepara uma cilada silenciosa para destruir a cantora antes mesmo do brilho começar. O que Sandra fará quando estiver frente a frente com Dita? E Candinho vai conseguir chegar antes que Sandra cumpra sua vingança de destruir tudo o que ele mais ama? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Dita, Sandra e Candinho. Passam-se alguns dias desde que Candinho desperta do coma e muda o destino de todos ao revelar, com a voz embargada, que Samir é seu filho. Mas agora, após tanto abraço e lágrima boa, Candinho percebe algo que ninguém mais nota. Dita sorri, mas o sorriso não chega nos olhos. Tem algo escondido ali, um peso, uma tristeza disfarçada atrás da voz doce. O caipira observa a Taamada arrumando a cozinha, cantarolando sem entusiasmo, e o pressentimento aperta seu peito. Ele sabe, é o disco, a gravação interrompida, o sonho dela parado no meio do caminho como um trem descarrilado. E Candinho, determinado a ver sua Dita brilhar, decide agir sem dizer uma palavra. No quarto, ele termina de fechar a mala quando lança um olhar cúmplice ao filho. "Você já terminou de fazer tua mala, Samir?" Pergunta com aquele tom sério de quem trama alguma coisa grande. Samir aparece na porta com a mala já pronta, tentando manter a postura, mas com o peito estufado de empolgação. "Terminei sim, pai, tô pronto para nós ir." O menino tenta disfarçar, mas a ansiedade entrega. Candinho dá um sorriso orgulhoso. No entanto, antes que eles alcancem a porta, Dita surge no corredor com um olhar semicerrado desconfiado, daquele jeito de quem fareja segredo de longe. Ela cruza os braços, inclinando a cabeça. "Para onde vocês vai, Candinho?" Assim no sopetão. "E por que é que vocês não podem me contar?" "Vocês deixam eu preocupada." A voz dela sai manhosa, mas carregada daquele ciúme leve, quase brincalhão, porém com a pontinha de insegurança que Candinho conhece bem. O caipira engole o riso, se aproxima e segura as mãos dela com cuidado. O jeito dele, meio sem jeito, sempre desmonta a moça. Ele encosta a testa na dela e, antes de responder, lhe dá um beijo demorado, tranquilizando o coração da mulher. "Confia, meu bem, confia que eu garanto que essa viagem é por um motivo bom por demais. Eu e Samir vai num pé e volta noutro. Até porque eu não ia aguentar a saudade sua se demorasse demais." Dita respira fundo, olhando nos olhos do marido, ainda desconfiada, mas rendida pela sinceridade dele. "Tá bom, Candinho, eu confio no você, mas não é para demorar, ouviu? E toma cuidado." O tom sai com aquela mistura de preocupação e brabeza suave que só ela sabe usar. É o tipo de frase que parece bronca, mas soa como amor. Samir, tentando aliviar o clima, faz uma pose dramática. "Madrasta, quer dizer, Dita, eu prometo que cuido do pai." Ela revira os olhos rindo enquanto abraça o menino. "Tá bom, Samir, eu confio em vocês." Candinho então segura a mala com firmeza, respira fundo e lança um último olhar para a esposa, cheio de carinho e também cheio de segredo. Nós vai e volta antes num piscar de olhos. Mas quando nós voltar, Dita, sua vida vai mudar. A caipira franze a testa, percebendo que tem algo aí. Desconfiança brilha no olhar. "Candinho, você tá me escondendo coisa? Você me fala", insiste desconfiada como toda boa heroína de novela. O caipira ri, mas com aquele ar dissimulado de quem não vai revelar nada, nem sob ameaças. "Eu? Esconder? Imagina! Eu sou um livro aberto, só que de vez em quando tem umas páginas coladas." Dita dá um tapa leve no braço dele, fingindo irritação. "Ah, seu danado! Vai logo antes que eu arranco essas páginas tudo." Samir cai na gargalhada e pai e filho finalmente saem pela porta.
deixando Dita apoiada no batente, ainda desconfiada, ainda curiosa, ainda com o coração apertado, mas com uma esperança brilhando por trás do olhar. Ela não sabe, mas o destino está prestes a virar de ponta cabeça. E Candinho está levando o primeiro passo desse milagre dentro da mala e dentro do peito. A estrada parece não ter fim quando Candinho decide que não vai perder tempo lamentando a interrupção do disco de Dita. Agora que sabe que Samir é seu filho, o caipira sente como se tivesse ganhado forças novas para lutar por tudo o que ama. Com as malas pequenas no porta-malas e a coragem inflada no peito, os dois seguem rumo ao Rio de Janeiro. O carro balança na estrada, mas o propósito deles, não. Depois de horas de viagem, o garoto fita a cidade pela janela com os olhos arregalados, surpreso com o movimento, os prédios e o cheiro de mar. É então que não aguenta e comenta, quase sem acreditar no que está vendo. Uau, pai! O senhor tinha me dito que me traria para conhecer o Rio de Janeiro. Mas eu achei que ia ser em outro momento, talvez um momento que as coisas estivessem melhor em questão de dinheiro. Candinho solta um riso sem graça, aquele típico de quem tenta disfarçar a dureza da vida. Nós tá sem um tostão furado mesmo, fio. Para ser sincero, acho que nem sei se tem gasolina para voltar para casa. Ele desvia o olhar, como quem confessa uma verdade dura que não queria admitir. Mas nós não tá aqui para visitar a cidade ainda, não. Confuso, o menino vira o rosto, franzindo as sobrancelhas. Não? E por que nós estamos aqui? O caipira respira fundo, como quem está prestes a revelar um segredo guardado no peito. Porque nós vai achar um jeito de ajudar Dita a gravar o disco dela. E eu sei quem é que pode ajudar nós nisso. Samir arregala os olhos, admirado. O garoto nunca imaginou que cruzaria o país para tentar ajudar a mulher que sempre o tratou como gente, e agora mais ainda, como filho. Candinho dirige até o local onde ele e Dita tinham assistido a uma apresentação musical durante a lua de mel. Um teatro chique, iluminado, com gente elegante entrando pela porta principal. Mas, mal colocam o pé na entrada, o segurança se coloca firme na frente. Posso ver os ingressos dos senhores? A cara de Candinho denuncia que ele não estava preparado para isso. Eita, senhor, nós tá sem as entradas, mas nós não tá aqui para assistir show, não. Nós só quer falar com uma pessoa rapidinho, 5 minutinhos só, juro por tudo. Ele tenta passar com aquele sorriso de caipira inocente que sempre funcionou, mas o segurança não se comove. Sem ingresso, ninguém entra. Samir observa a cena com atenção. Vê no rosto do pai a aflição de quem sabe que tudo pode dar errado ali mesmo. Então, como quem ativa um modo de sobrevivência que aprendeu na marra, ele põe a mão no peito, respira fundo e muda completamente a expressão, quase um ator. Senhor, eu sou apenas uma pobre criancinha que já não tem muitos dias de vida. E coloca uma pausa dramática, daquelas que fariam qualquer coração mole derreter. Esse humilde homem está só tentando me ajudar a realizar meu sonho antes de eu partir, que é assistir a um show como esse do seu estabelecimento. Um silêncio pesado cai. O segurança, visivelmente movido pela fala, leva a mão ao rosto, enxuga uma lágrima e abre espaço com um gesto de compaixão exagerada. Que história linda! Vocês deviam ter falado isso antes. Podem entrar. Assim que passam, Candinho inclina a cabeça e sussurra, entre o choque e o orgulho. Onde foi que você aprendeu a mentir desse jeito, Samir? Com vergonha, o menino admite. Desculpa, pai. É que a dona Zuma me fazia inventar essas histórias para conseguir dinheiro para nós ter o que comer na casa dos anjos. O caipira aperta o ombro do filho, firme e emotivo. Dessa vez tudo bem, porque foi pra gente ajudar a Dita. Mas você nunca mais vai precisar mentir para ter o que comer, ouviu? Nunca mais. Os dois caminham para dentro. Quando atravessam a cortina que dá acesso ao auditório, o palco se ilumina. Lá está ela, a Dália, a cantora favorita de Dita, brilhando, dominando o teatro com uma presença magnética. Candinho quase perde o fôlego.
É ela, Samir, a Daia. A cantora que Dita mais gosta. É ela que pode ajudar nós. Eles se sentam perto do palco, quase sem piscar. A Dália canta de um jeito que hipnotiza qualquer um, e quando seu olhar cruza com o de Candinho, ela o reconhece e levanta a mão, cumprimentando-o com um sorriso discreto. Candinho fica sem graça, acenando de volta com a mão meio torta. Ao final da apresentação, depois dos aplausos estrondosos, a Dália desce elegante, caminhando diretamente até eles. Curiosa, afiada, quase teatral, ela pergunta: "Você é o Candinho, não é? O que traz sua ilustre presença novamente ao meu show?" Ela arqueia a sobrancelha com malícia. "E onde está Dita Ribeiro, aquela mulher de voz espetacular? Não me diga que vocês não estão mais juntos." Candinho se apressa, quase tropeçando nas palavras. Não, nós tá mais junto do que nunca. Eu e Dita tá coladinho por demais. Mas tem uma coisa que tá deixando ela meio borocochô, e é por isso que nós tá aqui." A cantora inclina o rosto, desconfiada, como quem já imagina fofoca. "Como assim tem algo abalando a felicidade de Dita Ribeiro? Isso é péssimo para vós." Candinho respira fundo e explica: "O problema é justamente que não deixam ela soltar a voz. Dita ia gravar o disco dela com as músicas próprias e ela estava feliz demais. Mas aí um dos donos da rádio, um bigodinho safado que odeia nós, foi lá e proibiu ela de gravar." A Dália arregala os olhos, indignada. "Mas que absurdo! Isso é como impedir um pássaro de cantar, um anjo de abrir as asas, uma estrela de nascer." Candinho aproveita que tocou no coração da diva. "Eu vou ser sincero com você, Adália. Eu queria mesmo era pagar um estúdio para Dita gravar, mas eu perdi tudo num incêndio. Quase perdi até meu fio. Então eu não consigo mais fazer isso." O caipira respira com força, preparado para o pedido final. "Então eu pensei que você é minha última esperança. Eu não quero lhe pedir dinheiro. Só peço que dê uma chance para Dita, que invista nela, porque você já ouviu ela cantar. Sabe que vale a pena." A cantora sorri, emocionada, tocada pela transparência dele. "Candinho, é claro que eu vou ajudar." Ela tira um cartão dourado da bolsa e entrega nas mãos dele. "Aqui está o endereço da minha própria gravadora, no Rio de Janeiro. Levem Dita até lá e começaremos os trabalhos imediatamente. Eu mesma vou ajudá-la na gravação. Faço questão." Candinho olha para o cartão como quem segura um bilhete premiado. Samir pula discretamente de alegria. Os dois se entreolham, vibram e saem dali quase correndo, como se carregassem o futuro nas mãos. Eles chegaram ao Rio sem nada, mas estão voltando para casa com uma esperança que pode mudar tudo. A noite cai quando Candinho e Samir finalmente avistam a mansão em São Paulo, mas o carro, cansado como eles, dá seus últimos suspiros. O motor engasga, tosse e por fim morre. Os dois se entreolham e caem na risada, apesar do sufoco. Acabam empurrando o carro os últimos metros até a porta de casa, completamente suados, mas estranhamente felizes, o tipo de felicidade que deixa qualquer um desconfiado. Dita, ao abrir a porta e ver a cena, não entende absolutamente nada. Ela apoia uma mão na cintura, observa pai e filho empurrando o carro como se fosse uma carroça e pergunta, desconfiada e já franzindo a testa: "Gente, mas por que é que vocês estão assim rindo à toa mesmo tendo que empurrar o carro para chegar em casa?" Candinho abre um sorriso enigmático, daquele que ele usa quando quer esconder algo, mas não consegue disfarçar a animação. "Você vá logo fazendo as malas enquanto eu vou comprar as gasolina, porque amanhã, assim que o sol raiar, nós vai voltar para o Rio de Janeiro." A confusão da cantora só aumenta. Ela dá um passo à frente, tentando arrancar do marido alguma explicação mais concreta. "Candinho, vocês acabaram de chegar, Rom. Como assim já vai embora de novo? E por que é que eu tenho que fazer mala sem saber para quê?" Mas o caipira não dá tempo para mais perguntas. Ele já está se afastando pelo quintal, fingindo não ouvir e levantando a mão no ar como quem diz: "Depois eu explico." "Depois nós conversa, Dita. Já volto." Dita suspira fundo, meio irritada, meio intrigada, totalmente desconfiada.
mas também conhece o marido o suficiente para saber que, quando ele coloca algo na cabeça, ninguém tira. Ainda assim, ela vira para Samir, tentando ler algo no rosto do menino, e pergunta com voz séria: Samir, você sabe de alguma coisa, sabe? Conta pra mim. O garoto força um sorriso inocente, um pouco dissimulado até, e responde: Sei não, Dita, mas confia. Vai valer a pena. A cantora estreita os olhos, desconfiada, mas deixa pra lá. O mistério só cresce. Quando o dia amanhece, Candinho já está no quintal buzinando como se quisesse acordar a vizinhança inteira. Dita desce com a mala pela metade, ainda reclamando: Eu não tô entendendo nada, Candinho. Até agora vocês não me disseram nadica de nada. Mas pai e filho apenas trocam olhares cúmplices. A surpresa está intacta. Os três, então, partem novamente para o Rio de Janeiro. A viagem longa parece ainda mais demorada para Dita, que não para de olhar de um para o outro, tentando encontrar pistas do que estaria acontecendo. Ela nota cochichos, risadinhas suspeitas, olhares compartilhados, tudo muito estranho. Quando estão para entrar na cidade maravilhosa, Samir tira um lenço do bolso e entrega à madrasta. Dita, agora você vai ter que colocar essa venda, senão estraga toda a surpresa que a gente preparou. Ela segura o lenço com desconfiança, estampada no rosto. Vocês estão estranho por demais, viu? Assim então me assusta no já. Candinho, rindo, segura sua mão. Confia, benzinho, vai ser bom. Depois de algum drama, Dita finalmente põe a venda e segue reclamando do banco, da venda, do vento, do mistério, mas mantém a curiosidade acesa. Quando o carro para, Candinho desce rápido, abre a porta para ela e avisa: Agora você pode tirar a venda, Dita. Com o coração acelerado, ela remove o lenço e o que vê faz sua respiração falhar. Diante dela está um estabelecimento grandioso, imponente, com uma fachada brilhante que grita profissionalismo e sonho realizado. Ela lê o letreiro em voz alta, quase sem acreditar: Gravadora Magia do Canto. A cantora leva a mão à boca, tentando conter a emoção. Que lugar é esse, Candinho? Por que você me trouxe aqui? O que está acontecendo? Antes que o marido responda, a porta do lugar se abre e de lá sai ninguém menos que a Dália, a grande estrela, exalando presença, elegância e um carisma que faz qualquer um se calar. Ela abre um sorriso largo para Dita e diz, com voz doce e teatral: Que bom te ver novamente, Dita Ribeiro. Você está pronta para gravar um disco espetacular? Dita simplesmente congela. Seus olhos se arregalam como duas luas. Ela olha para Candinho, para Samir, para a Dália e quase gagueja. Vocês estão falando sério? Eu vou gravar meu disco com a própria Dália? Os três apenas assentem. Samir até pula de leve. Candinho vibra como criança. A Dália abre os braços, acolhendo Dita como quem acolhe uma nova estrela prestes a nascer. A caipira se desmancha em emoção. Ela abraça Candinho apertado, depois Samir com tanto carinho que quase levanta o menino do chão. Por fim, abraça a Dália, ainda chorando e rindo ao mesmo tempo. Os quatro entram na gravadora, atravessando o corredor que separa o comum do extraordinário. Aquele é o início de uma nova era para Dita Ribeiro, a realização de um sonho que parecia impossível. Mas, como toda boa história de novela, o brilho dos bons desperta a inveja dos maus. E enquanto Dita dá seus primeiros passos rumo ao estrelato, forças sombrias já começam a se mover nas sombras, prontas para tentar destruir o que ela acaba de conquistar. Enquanto Dita segue brilhando dentro do estúdio da gravadora Magia do Canto, voz afiada, emoção à flor da pele e cada vez mais perto do grande sonho que parecia inalcançável, uma tempestade se aproxima do Rio de Janeiro. Mas não uma tempestade comum, uma tempestade de salto fino, perfume forte e alma podre. A baronesa Deschamps desce de um carro preto imponente, movendo-se como uma serpente elegante, e segura firmemente uma maleta que parece mais pesada que sua própria consciência. Ela para diante da fachada enorme da gravadora e observa cada detalhe com aquele olhar frio que só quem carrega segredos perigosos conhece.
Com um sorriso de canto de boca, ela murmura, quase num sussurro venenoso: achou que poderia se esconder de mim aqui no Rio de Janeiro, caipirinha? Pois achou muito errado. O clima fica cada vez mais tenso, enquanto a vilã caminha em direção à entrada, como se cada passo fosse um anúncio de tragédia. A recepção tenta barrá-la, mas ela apenas ergue uma sobrancelha, e o poder da ameaça silenciosa abre portas. A baronesa entra no escritório de Adália como se fosse dona do lugar. A estrela, sentada atrás da mesa, ergue o olhar lentamente, analisando aquela figura exótica que invade seu ambiente criativo. Ela cruza as mãos sobre a mesa e ordena, sem rodeios: sente-se. Sandra se senta com elegância forçada, exagerando na postura. Seu sotaque artificial, ensaiado, quase caricato, escorre pelas palavras quando ela se apresenta. Bom dia, senhora. Eu sou a baronesa de Champs. Adália, que não nasceu ontem, observa a mulher dos pés à cabeça. De sobrancelha arqueada e expressão entediada, devolve com ironia fina: baronesa de quê? A que devo a honra de recebê-la na minha humilde gravadora? Percebendo que a cantora não está impressionada, Sandra resolve abandonar qualquer charme. Encosta-se na cadeira e afirma com uma frieza cortante: eu serei direta, pois não gosto de joguinhos. Vim aqui falar de D. Ribeiro. O nome ecoa no ar, carregado de veneno. Adália suaviza a expressão, mas seus olhos endurecem. Já conhece esse tipo. Gente que odeia ver o talento alheio brilhar. Sandra, então, abre a maleta sobre a mesa com um impacto teatral. O cheiro de dinheiro enche o ambiente. Maços e maços empilhados, como se fossem tijolos de um castelo construído à custa de mentiras. Eu quero que você cancele a gravação do disco da Caipira. A cantora passa a mão sobre as notas, como quem avalia um tecido raro. Ela conta mentalmente não por ambição, mas por curiosidade. Depois encosta na cadeira e começa a rir. Uma risada sincera, debochada, cristalina. Uma risada que desmonta qualquer vilão. Não há a mínima chance de eu fazer isso. Sandra arregala os olhos, incapaz de acreditar na afronta. Sua voz sai esganiçada. O quê? Você está brincando comigo? Por acaso viu quanto dinheiro tem aqui? Pois me venda essa gravadora. Eu dobro o valor dessa maleta e compro a sua parte. Adália, firme como um diamante polido pela experiência, responde apenas com serenidade perigosa: escute aqui, baronesa. Se você acha que essa quantia de dinheiro ou qualquer quantia que venha a me mostrar é o bastante para comprar a saída de Dita Ribeiro desta gravadora, então, ou você nunca a ouviu cantar, ou a odeia demais para enxergar a verdade. Sandra aperta os dedos no braço da cadeira, mas Adália continua, e cada palavra é um golpe certeiro. Eu ouvi Dita cantar. Nos primeiros segundos, eu já sabia que ela seria uma estrela. Trabalho com música há muitos anos e garanto que Dita será o maior sucesso deste país. A baronesa tenta intervir, alterada. Você está enganada sobre... Mas Adália ergue a mão, cortando a fala da pilantra. Se você só entende a língua do dinheiro, então entenda isso. Seu dinheiro não é nada comparado ao lucro que o talento de Dita vai gerar. Absolutamente nada. Sandra fica lívida, humilhada, ridicularizada. Derruba a cadeira ao levantar. Empurra a mesa. Esbarra num cabideiro e o derruba também. Enquanto sai, explode em berros espalhafatosos pelos corredores da gravadora. Com quem pensa que está falando? Eu sou uma baronesa, uma baronesa. Os funcionários observam a cena com espanto. Alguns seguram risos, outros fazem o sinal da cruz. A porta bate com força e a megera desaparece como uma nuvem de tempestade empurrada pelo vento. Mas o eco de sua ameaça permanece no ar. O que Sandra não entende, e que nenhuma ambição é capaz de comprar, é que o destino de Dita Ribeiro já está escrito. A força que a move é maior que qualquer maleta de dinheiro, maior que qualquer título de baronesa, maior que qualquer plano inventado por inimigos. E, quer Sandra queira ou não,
nada poderá impedir o brilho que está prestes a incendiar o país inteiro. O lançamento do disco de Dita Ribeiro vira uma verdadeira comoção nacional. Em questão de horas, a caipira simples do interior se transforma na nova voz do país. As ruas comentam, os jornais estampam e até as vitrines das lojas tocam as músicas recém-lançadas. Com um sorriso travesso no rosto, Dita leva Candinho e Samir pelas calçadas movimentadas de São Paulo, cada um segurando numa das suas mãos. Porém, Candinho e Samir andam tateando, completamente vendados e claramente desconfiados. Candinho, com aquela impaciência boa de quem desconfia que está sendo enrolado, resmunga: "Olha, Dita, eu sei que nós vendou você aquele dia, mas precisava fazer isso com nós também? Nós dois aqui feito dois pato perdido." Samir confirma, balançando a cabeça para todos os lados procurando entender o caminho. "É verdade, isso aqui tá parecendo Arapuca das boas. Cê tá rindo demais. Quando cê ri desse jeito é que eu fico cismado." A caipira gargalha, adorando o desespero dos dois. "Agora é a vez de vocês ficarem vendado para não estragar a surpresa. Se reclamar muito, eu boto mais uma venda por cima dessa." Os três seguem andando. Quanto mais se aproximam do destino misterioso, mais Candinho aperta os olhos por baixo da venda, como se isso ajudasse a enxergar alguma coisa. E é aí que um barulho se destaca no meio do caminho. Marteladas, batidas firmes, vozes de trabalhadores, o arrastar de grandes sacos, o impacto metálico de ferramentas. O caipira franze a testa, estranhando. "Uai, que barulheira é essa? Isso é martelo, é pá também, é barulho de obra, parece até que nós tá dentro de construção. Dita, cê não me botou para trabalhar, né? Porque aí eu tiro essa venda é na unhinha." Samir tenta farejar o ar, todo desconfiado. "Tem cheiro de cimento fresco? Ih, pai, será que a madrasta tá aprontando?" É então que uma voz conhecida surge logo à frente, trazendo um misto de surpresa e ironia. "Agora vocês podem tirar a venda e ver com seus próprios olhos, Candinho e Samir." Candinho empurra a venda para cima e então para. Não consegue se mover. O ar some por alguns segundos. Samir tira a venda e arregala os olhos, boquiaberto como se estivesse vendo um milagre. Porque diante deles, imponente como um renascimento, está a fábrica Policarpo, aquela mesma que pegou fogo, que virou cinzas, que marcou uma derrota profunda na vida dos três. Mas agora ela está sendo reconstruída por uma equipe inteira de trabalhadores. As paredes de pé novamente, os pilares levantados, a fachada tomando forma, um renascimento. Celso, cheio de orgulho, cruza os braços e ergue o queixo. "Gostou do presente, primo? Ou quer que eu embrulhe também?" Candinho mal consegue falar. Sua voz sai trêmula, como se ainda precisasse confirmar com o próprio ouvido. "Dita, foi você que pagou por isso? Foi você mesma?" A caipira sorri com uma calma linda, uma força que ela só descobriu que tinha depois de tanto apanhar da vida. "Sim, Candinho, com o dinheiro que nós conquistemos junto com o meu disco. Obrigada por me apoiar, por nunca soltar minha mão e por me fazer levantar os queixos toda vez que eu duvido de eu mesma. E você também, Samir. Você ajudou seu pai nessa missão e merece essa alegria todinha aqui." A emoção cresce tão rápido que o caipira nem pensa. Ele simplesmente se joga nos braços da esposa, agarrando-a num abraço apertado, daqueles que parecem dizer tudo que o coração não dá conta de falar. "Dita, eu te amo por demais. É o melhor presente de todos. Melhor até do que se você tivesse me dado uma fazenda de cavalo e boi junto." Samir pula de alegria, abraçando Dita e Candinho, rindo sem parar. "Eba! A fábrica voltou. Eu já estava morrendo de saudade dos biscoito Policarpo. Agora eu vou comer tanto que vou virar um biscoito também." A cena vira um abraço coletivo, cheio de lágrimas, risadas e incredulidade. Celso observa os quatro de longe, com um sorriso discreto, como quem não quer admitir que também ficou emocionado. Porque ali, diante da fábrica renascendo das cinzas, uma nova fase começa para a família. Uma fase de reconstrução,
de esperança e, claro, de novos desafios. Afinal, quando pessoas boas prosperam, sempre surgem sombras tentando apagar a luz. E no alto daquele prédio em obra, o vento parece anunciar que alguém, em algum lugar, está prestes a se incomodar muito com o sucesso de Dita Ribeiro. O sol de fim de tarde dourava as ruas, quando Dita, Joaquim, Candinho e Samir caminhavam tranquilamente pela cidade. Os quatro estavam leves, sorridentes, ainda embalados pela emoção do presente da fábrica reconstruída. Pareciam finalmente respirar aliviados depois de tantos tombos da vida, até que uma aglomeração repentina começa a se aproximar. Um grupo animado, cheio de risos e euforia, avança com discos nas mãos, canetas balançando, olhos brilhando. Antes que eles consigam entender o que está acontecendo, um dos jovens grita: Dita, Dita Ribeiro, é você mesmo? Pode me dar um autógrafo? Dita arregala os olhos, surpresa como uma criança vendo magia pela primeira vez. Autógrafo? Eu? Tem certeza, moço? Outra fã, com o disco apertado no peito como se segurasse um tesouro, responde imediatamente: Claro que sim, você é a melhor cantora de todas. Se eu conseguir seu autógrafo, eu vou me gabar para os meus amigos até ficar velha. A caipira ri, tímida, tentando entender como a sua própria voz pode ter criado aquela onda de carinho. Candinho a observa com aquele orgulho bobo, como quem vê o amor da vida finalmente ser reconhecido pelo mundo. Samir até estufa o peito, apontando para a Dita e dizendo baixinho, para quem quisesse ouvir: Essa aí é minha madrasta, viu? É a Dita de verdade, não é imitação não. Joaquim complementa todo orgulhoso: E essa aí é a minha mãe, a maior cantora desse país todinho. Mas enquanto todos vibram de alegria ao redor da nova estrela, um par de olhos distantes observa a cena com ódio fervendo. Sandra, ou melhor, a baronesa Deschamps em seu disfarce fajuto, está parada na esquina, congelada entre o choque e a fúria. As mãos tremem, o rosto fica vermelho, os dentes se apertam tanto que parece que vão quebrar. Ela murmura, quase sem ar, repetindo como um mantra venenoso: Não, eu não vou sair perdendo. Eu não vou sair perdendo. Não vou. O sucesso de Dita estampado em todos os cantos, as pessoas encantadas, os elogios, tudo isso atravessa Sandra como navalha na alma. A megera sempre achou que a caipira era inferior, descartável, alguém que jamais chegaria longe. E agora, ver Dita não só brilhando, mas sendo adorada, a pirou de vez. Numa explosão de insanidade, Sandra puxa uma faca grande demais para estar escondida numa bolsa tão pequena e começa a se mover em direção ao casal, com passos duros, tortos, como se estivesse sendo arrastada pela própria raiva. E é justamente nesse instante que Dita, distrata com os fãs, começa a dar autógrafo atrás de autógrafo. Os fãs empurram discos, sorriem, comentam, pedem foto, mas no meio desse festival de alegria, uma voz estridente corta o ar como uma lâmina. Não! Todos se viram. A voz está rouca, desesperada, misturada com um sotaque que nem tenta mais ser disfarçado. Sandra surge cambaleando, com a faca em punho e os olhos arregalados de loucura pura. Por que alguém ia querer um autógrafo dessa caipira de uma figa? Hein? Me respondam, vocês não merecem essa glória. Nenhum de vocês merece nada disso. O silêncio que se forma é tão pesado que até o vento parece parar. Candinho reage imediatamente, instintivo, jogando o braço na frente da esposa e se posicionando como um escudo humano. Ô baronesa, eu não sei o que deu em você, mas é melhor se afastar, agora. Mas Sandra não está mais na terra. Ela arranca o tapa-olho, a peruca, os acessórios, tudo cai no chão com violência. E quando o disfarce se desfaz, um coro de espanto toma conta da rua. Era Sandra, viva, furiosa, ressuscitada pelo ódio. Ela avança ainda mais, cuspindo insultos que mais parecem golpes. Você acha que eu tenho medo, seu caipira? Eu não tenho medo de nada. Eu prometi que ia acabar com vocês e eu vou. Não importa quanto sucesso, quanto dinheiro. Eu vou ver o fim de vocês.
Vou sorver esse momento. Dita e Candinho dizem ao mesmo tempo, trêmulos, incrédulos. Sandra, você tá viva? A megera não responde. Ela apenas se ergue e parte para cima do casal com uma fúria tão grande que até o chão parece estremecer. Mas antes que ela consiga dar sequer um passo decisivo, algo inacreditável acontece. Os fãs, sim, os fãs que estavam ali por admiração, carinho e alegria se movem como um exército improvisado. Um deles agarra o braço de Sandra, outro já a sua mão, um terceiro a empurra para o chão. E em segundos, a vilã está no chão, imobilizada, gritando e debatendo como uma fera acuada. Pegamos ela para você, Dita. Pode ficar tranquila, grita um dos fãs, ofegante, segurando a faca com cuidado como se fosse dinamite prestes a explodir. Dita encara aquela cena com um misto de incredulidade e gratidão. O medo ainda treme nas pontas dos seus dedos. O coração golpeia o peito, mas o sorriso que nasce em seu rosto é cheio de luz, humildade e emoção. Obrigada, pessoal. Vocês são demais. Vocês salvaram a gente. Os fãs sorriem, vibram, alguns quase choram. Samir abraça Dita pela cintura, tremendo. Candinho segura o ombro dela com força, como quem reafirma silenciosamente que dali em diante nada mais vai arrancá-los um do outro. Enquanto Sandra, derrotada, tenta ainda gritar ameaças. Ninguém presta atenção. O mundo inteiro parece ter escolhido um lado e não é o dela. Porque naquele dia, naquela rua, ficou claro para todos. O sucesso de Dita Ribeiro não vinha só da sua voz, mas do amor que ela despertava. E nem armações, nem disfarces, nem baronesas poderiam contra isso. O caos ainda paira pesado no ar, quando o estalo seco de algo desabando ecoa na escuridão da fábrica semidestruída. Candinho tenta entender se o barulho vem das paredes prestes a ceder ou da adrenalina que pulsa como um tambor selvagem no peito dele. Dita, abraçada aos meninos, respira rápido, procurando algum sinal de calmaria, mas o que chega é o oposto. Sirenes, gritos, passos. E então, um rugido que corta a noite como se o inferno tivesse sido solto ali dentro. Os policiais surgem pela entrada principal, empurrando, arrastando e tentando conter Sandra, que aparece viva como um fantasma vingativo, suja de poeira, cabelo desgrenhado, olhos injetados de fúria e arrogância. O impacto atinge Candinho e Dita como uma facada de gelo. Eles trocam um olhar que mistura horror, incredulidade e a amarga sensação de terem sido enganados até o último segundo. Sandra se debate como uma fera, cuspindo ódio por todos os poros. Me larguem! Eu não posso ser presa! Você não pode alcançar o sucesso! Eu não vou permitir! Eu sou a baronesa! Eu mereço ter sucesso, não uma caipira! A palavra caipira sai como veneno, como sempre saiu da boca dela, mas dessa vez o veneno soa desesperado. Um dos policiais tenta contê-la, mas ela torce o corpo e encara Candinho com um sorriso distorcido, quase demoníaco. Olha só, o herói da roça achando que venceu alguma coisa, Candinho engole seco. A raiva que ele sempre segurou dentro de si agora estremece por querer escapar, mas ele respira fundo para manter o controle. Dita, porém, não consegue esconder o choque. A expressão dela oscila entre incredulidade e um nojo profundo. Minha nossa, Sandra, você estava viva esse tempo todo, tramando, espionando? Como é que você teve coragem? Sandra vira o rosto devagar, com um sarcasmo encharcado de deboche. Ah, querida, coragem é o que vocês nunca tiveram. Enquanto vocês choravam pelos cantos, eu fazia o que tinha que fazer. É assim que os vencedores sobrevivem. O sarcasmo é tão ácido que poderia furar metal. Um dos policiais já está perdendo a paciência, mas Candinho levanta uma mão, pedindo um segundo. Ele quer olhar bem para a mulher que destruiu metade da vida dele. Quando ele fala, sua voz vem baixa, porém firme a voz de alguém que finalmente enxerga toda a verdade. A fábrica pegou fogo por sua culpa, sua e do Ernesto. Vocês dois acabaram com tudo que eu construí. Sandra ri.
Uma risada seca, louca, tão deslocada que até os entulhos parecem se calar. Você ainda não entendeu, né? Tudo isso sempre foi um jogo, e você sempre foi a peça mais fácil de derrubar. Dita sente o sangue ferver. Puxa o ar como quem prepara uma bofetada, mas Candinho segura a mão dela e balança a cabeça. Há dor nele, mas há algo mais profundo também: determinação. Se o Ernesto pensa que vai escapar também, ele está muito enganado. Ele vai pagar caro, muito caro, pelos anos que me deixou longe do meu filho e por tirar minha fábrica, que eu cuidei com tanto carinho esses anos todos. Sandra bufa, revirando os olhos com desdém. Vocês acham mesmo que vão provar alguma coisa? Logo, logo eu vou estar livre, Candinho. Livre. Samir, que escutava tudo em silêncio, finalmente se adianta. O menino aperta os punhos com força, pequeno, mas corajoso. Ele é mau. Ele tem que pagar por tudo que fez, os dois. Sandra olha para o garoto com um sorriso torto e venenoso, como se quisesse assustá-lo, mas Samir não recua. Candinho se agacha diante do menino e segura seus ombros com carinho, mas também com a firmeza de um pai que não pretende nunca mais perder nada. Agora a família está completa, meu filho. Você, que é meu filho de sangue. O Joaquim, que é filho de sangue da Dita. Mas sangue não manda no coração, não. Vocês dois agora é irmão. E isso é o que importa. Joaquim sorri tímido, mas com brilho nos olhos. Ele se aproxima de Samir e segura seu braço com cumplicidade, como se já estivessem unidos há muito tempo. Dita, tomada pela emoção, abraça os dois meninos ao mesmo tempo e depois se inclina até Candinho, envolvendo todos num abraço que parece proteger do mundo inteiro. É isso mesmo. A gente perdeu muita coisa hoje, mas não perdeu o que importa, a gente. Sandra, vendo aquela cena, se contorce de inveja pura. Ela sabe que perdeu, que não tem mais nada. Seu rosto retorce numa expressão amarga, quase monstruosa. Família? Que piada ridícula. Isso não protege ninguém quando o mundo começa a cair. Vocês vão ver, eu ainda vou voltar. Os policiais finalmente a arrastam para fora. Ela continua berrando, praguejando, prometendo vingança, chutando o ar como uma criatura que se recusa a aceitar o fim. Mas o fim já chegou. Quando a viatura some na distância, levando sua fúria junto, o silêncio toma conta da fábrica. Um silêncio pesado, mas não vazio. Um silêncio que parece dizer que, apesar de tudo, a vida continua e que agora, pela primeira vez em muito tempo, eles podem respirar juntos. Candinho segura a mão de Dita. Os meninos se abraçam. E a cena termina com um brilho determinado nos olhos do caipira. A guerra com Ernesto ainda não acabou, mas agora ele não está mais sozinho. Dita encara o próprio reflexo como se estivesse diante de uma inimiga antiga. O cabelo, preso de qualquer jeito, denuncia noites mal dormidas. O olhar cansado, porém teimoso, revela uma mulher que já caiu muitas vezes e sempre levantou, mas hoje parece mais difícil. Ela passa a mão no rosto e murmura com revolta abafada, quase um desabafo ao mundo. Ele está milionário com aquela herança que recebeu do Paixão. O nome Paixão sai quase cuspido, carregado de mágoa. Dita aperta os olhos, respira fundo. E então acontece. Um clarão invade o espelho, como se alguém tivesse acendido o sol dentro do quarto. O vidro vibra, e a luz se distorce até formar o rosto de Paixão. Nítido, vivo, sorrindo como se tivesse acabado de chegar de viagem. Dita dá um pulo para trás, grita baixinho e leva a mão ao peito. Como isso é possível? Ela sussurra tremendo. Como posso estar vendo o senhor no lugar do meu reflexo? E o senhor nem vivo tá. Paixão inclina a cabeça com aquele sorriso sereno que ele tinha quando queria pedir algo difícil. A luz ao redor dele pulsa devagar como coração batendo. Eu preciso da sua ajuda para conseguir descansar. A voz dele ecoa dentro da cabeça dela, como se viesse de todos os cantos da casa. Dita engole seco, ainda com medo, mas a coragem teimosa dela empurra a pergunta. O que é que eu preciso fazer para ajudar o senhor?
Paixão suspira. É estranho, porque até o ar no quarto mexe junto. A herança de Ernesto é uma farsa. Ele está usando essa mentira para fazer o mal. Eu preciso que ele seja desmascarado. Dita arregala os olhos, leva a mão à boca e balança a cabeça num misto de choque e confirmação amarga. Eu desconfiei mesmo, diz com a voz falhando. Mas como é que eu poderia provar isso? Eu sou só uma roceira. Paixão aproxima o rosto do espelho, tão perto que parece prestes a atravessá-lo. Investigue-que. Você vai conseguir e depois será recompensada com um presente milionário. Essa é a minha promessa. A luz estoura como um trovão silencioso e, num piscar, Paixão desaparece. O espelho mostra apenas Dita, pálida, tremendo, tentando respirar. A moça sente as pernas quase falharem, mas corre para fora de casa como se precisasse fugir do que acabou de ver. Manuela aparece no corredor, assustada com o barulho. Dita, minha filha, que correria é essa? Mas Dita nem responde. Só segue ofegante com a impressão de que, se parar, vai desabar no chão. Ela vai direto até a casa de Margarida. Bate na porta com força. Quando Margarida abre, encontra Dita ofegante, suada e com os olhos esbugalhados. Eu sei que há de parecer loucura, Margarida. Ela dispara, atropelando palavras. Mas eu vi o Paixão, o padrinho do Bigodim. E ele disse com todas as letras que não deixou herança nenhuma para aquele Ernesto. Margarida arqueia uma sobrancelha cruzando os braços com um ar de deboche. Realmente parece loucura, Dita, diz, pressionando um sorriso sarcástico. Tá me dizendo que viu fantasma agora? Dita aponta para a própria cabeça, tentando explicar. Eu sei que parece coisa de gente varrida da ideia. Mas foi real, Margarida. Real demais. O Paixão apareceu no meu espelho e me pediu ajuda para desmascarar Ernesto. Margarida troca de expressão, do sarcasmo para uma curiosidade desconfiada. Olha para os lados, fecha a porta e puxa Dita para dentro. Olha, ela diz baixinho. Só pela possibilidade disso ser verdade, já vale a pena investigar. Dita segura as mãos dela com força. O Ernesto fez com você na rádio o que está fazendo agora com a radionovela. Ele só usa essa herança para fazer maldade. Nada de bom sai dali. Margarida suspira fundo, balançando a cabeça num sim lento. Dita continua, quase implorando. É por isso que eu preciso da sua ajuda, Margarida. Me ajuda a provar que essa herança é falsa. Eu não posso fazer isso sozinha. Aos poucos, um sorriso maroto nasce no rosto de Margarida. Ela aperta a mão de Dita e dá uma risadinha de canto. Eu vou te ajudar por 2 motivos, minha filha. Primeiro, porque eu quero muito ver o Ernesto se dar mal. Muito. Segundo, porque eu quero saber que presente milionário é esse que o falecido Paixão prometeu para você. Dita solta uma risadinha nervosa, aliviada por ser ouvida. Margarida pisca com malícia. E outra, ela diz, já cruzando os braços e erguendo o queixo. Eu já tenho um plano. Dita arregala os olhos, surpresa. Um plano? Assim tão rápido? Margarida dá um sorriso afiado, daqueles que só ela sabe dar. Quando se trata de derrubar aquele bigodinho mentiroso, minha filha, eu penso rápido. O clima muda. Antes era medo, agora é guerra. E as duas já sabem exatamente contra quem. A tarde cai arrastada, pesada. Como se o ar soubesse que algo grande está prestes a acontecer. Dita, ainda estremecida pela visão de Paixão, tenta respirar fundo e seguir com o dia. Mas tudo parece mais denso, mais carregado. E é justamente nesse momento que Lúcio aparece, surgindo no corredor da rádio, com aquele semblante decidido, como se estivesse carregando uma revelação. Ele para diante dela, observa o jeito aflito da moça e solta com firmeza, deixando-a sem reação. Dita, eu vou patrocinar o seu disco, e vai ser gravado numa rádio decente, longe de qualquer ligação com o Ernesto. A moça piscou rápido, quase achando que ouviu errado. O coração dela salta, bate forte,
como se o sonho que ela enterrara há anos estivesse batendo na porta pedindo para entrar de novo. Mas no fim do corredor, uma presença espreita. Olímpia, a sombra mais afinada da vida de Ernesto, surge escondida atrás da porta, fingindo retocar o batom enquanto escuta cada palavra. O sorriso que escapa dos lábios dela é quase um corte, fino, venenoso, perigoso. Quando Lúcio vai embora, Olímpia aguarda apenas 3 passos de distância para soltar o veneno em voz baixa, satisfeita como quem acabou de achar uma arma preciosa. O Ernesto vai gostar de saber disso. E gosta mesmo. A mulher vai direto até ele, caminhando apressada pelos corredores como se carregasse um segredo de ouro. Ernesto está diante do próprio reflexo, ajeitando o bigodinho num gesto ensaiado, satisfeito consigo mesmo. Assim que Olímpia entra, ele a encara com o olhar de quem vive à espera de fofocas úteis. Ela não decepciona. Eu ouvi uma conversinha. A Dita vai gravar o disco noutra rádio e o Dr. Lúcio vai bancar tudo. O sorriso de Ernesto morre imediatamente. O bigode parece murchar junto com o humor dele. Com a fúria fervendo por trás dos olhos, ele segura no braço da cadeira, rangendo os dentes antes de declarar, numa calma perigosa: a Dita nunca vai conseguir gravar esse disco. E eu já sei exatamente como vou sabotar os planos dela e os do doutorzinho Lúcio. Olímpia sorri, quase ronronando de satisfação, como se tivesse acendido um pavio que ela sabe onde vai dar. Longe dali, Dita e Margarida se trancam na velha sala da rádio. A música baixinha toca uma moda melancólica e o tic-tac do relógio parece sincronizado com a ansiedade da moça. Dita passa as mãos no rosto, respirando fundo, como se tentasse segurar o mundo com as próprias unhas. Eu não aguento mais, Margarida. Eu tô sentindo que a qualquer hora o chão abre debaixo do meu pé. Margarida, prática como sempre, puxa uma cadeira e se senta com a firmeza de quem não está ali para sentir medo, mas para enfrentar o perigo. Calma, Dita. Eu já disse que tenho um plano. Vamos tirar o Ernesto e a baronesa de casa e pegar o testamento. Depois, a gente prova que aquela assinatura é falsificada. É simples. Dita, assustada, encara a amiga com insegurança. Mas como é que a gente vai tirar eles de casa? É aí que Margarida solta aquele sorriso que mistura malícia com coragem e um toque de ousadia que só aparece quando alguém decide que está cansado de ser pisado. Quem vai tirar eles de casa sou eu. Você entra escondida e pega o testamento. Dita respira fundo, sentindo a vibração da promessa de paixão ainda ecoar dentro do peito. Ela assente, mas com o olhar cheio de medo e adrenalina misturados. E se ele descobrir? Margarida nem pisca. Se descobrir, a gente improvisa. Eu não tenho medo do Ernesto, não. Ele acha que manda em todo mundo, mas mal aguenta quando alguém olha nos olhos dele. A fala faz Dita soltar um sorriso nervoso, meio incrédula, meio esperançosa. A coragem de Margarida parece contagiar tudo ao redor, mas enquanto as duas traçam o plano, há algo no ar que nem elas percebem. Uma vibração estranha, uma sombra maior do que a maldade de Ernesto, maior do que a falsificação de um testamento. Um segredo silencioso que repousa naquela casa como um animal adormecido, esperando o momento certo para abrir os olhos. E Dita, quando entrar lá, não vai encontrar apenas o documento que Paixão pediu. Ela vai topar com algo tão pesado, tão inesperado, que pode virar o jogo de um jeito que nenhuma das duas imagina e que Ernesto jamais será capaz de esconder novamente. A noite cai carregada, e a casa de Ernesto vira o centro de uma comoção que ele jamais poderia imaginar. Margarida, com toda a sua esperteza, já tinha preparado tudo. Espalhou boatos, levantou suspeitas, atiçou a curiosidade da vizinhança e, quando deu por si, havia reunido uma multidão em frente à casa dele, como se o apocalipse tivesse escolhido justamente aquele endereço para começar. Crianças apontavam, velhas cochichavam, curiosos se acotovelavam. A confusão era tão grande que parecia festa, mas festa das bravas. Dentro da casa,
Ernesto percebe o barulho e franze o senho, incomodado. Ele olha pela janela, vê a movimentação e pergunta, com o bigode quase tremendo de irritação: aconteceu alguma coisa na cidade? Olha a multidão lá fora. Sandra, sempre seca e ligeiramente entediada com as paranoias dele, dá uma olhada rápida pela janela, dá de ombros com aquele ar debochado e responde: e o que você está esperando? Vai lá ver. O tom é de quem ordena, mas finge que está sugerindo. Ernesto sente o golpe na vaidade. Ele detesta quando Sandra fala como se ele fosse um funcionário da própria casa, mas engole seco e vai. Assim que pisa do lado de fora, ele se depara com a cena caótica. Grita, tentando impor respeito que ninguém ali está com a menor intenção de dar. Mas que bagunça é essa? O que está acontecendo aqui? Margarida avança pela multidão com a naturalidade de uma atriz entrando no palco, segurando a expressão mais convincente de pânico. Ela se aproxima dele com os olhos bem arregalados, parecendo completamente fora de si. O seu paixão, seu padrinho. Ele tá vivo, tá lá na rádio. A notícia cai como raio na cabeça dele. Ernesto empalidece, arregala os olhos, o bigode até parece estremecer. Ele não pensa duas vezes, sai correndo em direção à rádio com a mesma velocidade de alguém que acabou de ouvir que a fortuna da própria vida pode estar em risco. Margarida observa a corrida desesperada e, sem perder a compostura, lança um sorriso discreto para Dita, que estava observando tudo à distância. A moça entende o sinal e o plano entra em sua fase mais perigosa. Aproveitando que Ernesto saiu feito um raio e deixou a porta aberta, Dita se esgueira para dentro, com o coração batendo no pescoço. Mas o que ela não sabe é que Sandra está lá dentro, circulando pelos corredores como um fantasma impaciente. Dita entra devagar. A casa parece maior, mais sombria do que o normal. Cada passo ecoa como se pudesse entregar sua presença. Ela vira uma esquina e ouve passos. Congela. Depois se esconde atrás de um armário antigo, prendendo a respiração. Puxa ligeiramente a cabeça para espiar e vê Sandra, a baronesa viva, inteira, maquiada e de pé, caminha com calma, como se cheirasse perigo. Dita morde o lábio, indignada, chocada, quase falando alto sozinha. Então essa fingida tá viva, Vivinha da Silva. Enganou todo mundo fingindo que tinha partido dessa para uma mió. Ela tampa a boca logo depois, temendo que o pensamento escapasse em voz alta. Sandra anda pela sala, impaciente, batendo o salto no chão. Ela verifica o relógio, percebe a demora de Ernesto e se inquieta ainda mais. Ele está demorando demais. Isso não está certo. Vou lá ver o que está acontecendo. E sai porta fora, deixando a casa silenciosa outra vez. Assim que a porta se fecha, Dita respira fundo finalmente sozinha. O medo dá lugar à adrenalina. Ela caminha rápido pelos corredores, abrindo gavetas, remexendo prateleiras, vasculhando qualquer lugar onde um testamento poderia estar escondido. Tudo acontece numa pressa nervosa, como se cada segundo fosse um risco. Enquanto isso, Ernesto chega à rádio, entra bufando, olhando para todos os cantos como se esperasse ver o próprio padrinho ressuscitado caminhando ali dentro, mas não encontra ninguém, apenas o eco da própria respiração. Ele aperta os olhos, raciocina rápido e murmura para si mesmo, com a desconfiança crescendo como uma sombra atrás dele. Mas por que ela faria isso, a menos que quisesse me tirar de casa? A ficha finalmente cai, e cai pesada. Ele entende que foi enganado. O ódio sobe pela espinha. Ele vira o corpo e sai correndo de volta para casa, desesperado, como se tivesse acabado de perceber que deixou a porta aberta para uma ladra muito determinada. E enquanto ele corre, Dita está cada vez mais perto de encontrar aquilo que pode mudar tudo, não apenas o testamento, mas o segredo que Ernesto esconde há anos, um segredo capaz de destruir, de uma vez por todas, toda a mentira que ele construiu. Dita entra no escritório de Ernesto como quem cruza uma fronteira proibida.
O coração dela pulsa tão forte que parece um sino de igreja batendo dentro do peito, anunciando perigo. O ar é pesado, um cheiro forte misturado com poeira velha e mofo de carpete esquecido. Tudo ali parece observar, principalmente a foto de paixão na parede, que encara Dita como se estivesse viva, como se soubesse exatamente o que ela está prestes a descobrir. A moça respira fundo, engole seco e murmura, quase num sussurro implorante: Seu paixão, se o senhor está me ouvindo, me ajuda, por favor. Ela começa a abrir gaveta por gaveta com mãos trêmulas. Cada gaveta revela papéis velhos, contas atrasadas, carteiras vazias, nada útil. Até que, no armário do canto, meio escondido, ela vê um pequeno cofre encostado, torto, como se tivesse sido usado às pressas, sem cuidado. O metal está frio quando ela encosta a mão. Dita respira fundo novamente antes de puxá-lo. Com dedos firmes, abre o cofre. Lá dentro, o brilho quase cega. Pilhas de dinheiro, algumas joias amareladas pelo tempo e 2 envelopes pardos. Um deles com uma única palavra escrita num azul desgastado: testamento. O coração dela falha um compasso. O corpo inteiro arrepia. Ela toca o envelope com cautela, como se fosse vidro. Abre. A letra de paixão pula na vista dela. A caligrafia redonda, forte. E ali está a assinatura. A mesma assinatura que Ernesto usa para se vangloriar de ter herdado tudo, mas algo não combina. Dita sente isso no fundo da alma. Será verdadeira? Ou uma falsificação tão bem feita que engana até o fantasma? Com medo e adrenalina misturados, ela pega o segundo envelope. Ele parece mais pesado. Ela abre e o susto quase faz suas pernas cederem. Não pode ser. Os olhos dela se arregalam, brilham, marejam. A moça olha para o retrato de paixão como se estivesse conversando com alguém que está realmente ali. As lágrimas escorrem sem que ela perceba, e um sorriso emocional nasce em seus lábios. Muito obrigada. A frase sai embargada, como quem acabou de encontrar a chave de um futuro inesperado, algo muito maior do que um testamento. Algo capaz de mudar destinos. Mas, no mesmo instante, um som rasga o silêncio. Passos. Passos apressados, firmes, perigosos. O som do salto batendo no chão de madeira ecoa pelo corredor como marteladas. Sandra. Dita apaga a luz num reflexo rápido e se esconde atrás da cortina pesada de veludo. O tecido arranha a pele, mas ela nem sente e está tensa demais para sentir qualquer coisa. Sandra entra no escritório, empurrando a porta com violência. Seus olhos afiados percorrem o lugar. O ar todo muda quando ela chega, trazendo consigo aquele cheiro de perfume forte e arrogância. Eu ouvi um barulho. Ela fala alto, com firmeza, como se estivesse acusando alguém visível. Caminha até a mesa, passa o dedo sobre a madeira, olha para a porta, depois para a janela. Cada movimento é calculado. Ela sabe que algo aconteceu ali dentro. Sabe que alguém esteve ou ainda está ali. O salto dela começa a se aproximar da cortina. Cada passo faz o coração de Dita apertar de novo, como se fosse explodir. Sandra vai chegando mais perto, tão perto que Dita consegue escutar a respiração dela. A cortina mexe levemente com o vento da janela e Sandra estende a mão, desconfiada. Mas aí o destino, caprichoso como sempre, intervém. Antes de se esconder na pressa, Dita havia esbarrado no rádio antigo da sala ao lado. Ele estava desligado havia anos, mas o tombo acionou o mecanismo e de repente um clique, um chiado, e uma moda caipira começa a tocar, baixinha, melancólica, como se um violeiro invisível estivesse sentado no escuro da casa. Sandra se vira na hora, irritada, revirando os olhos com desprezo. Esse rádio velho... A voz dela está carregada de impaciência. A baronesa, nervosa, sai imediatamente em direção ao corredor para desligar o aparelho. E é nessa brecha que Dita respira de novo. É nessa brecha que o destino se abre. E é nessa brecha que a verdade, prestes a explodir, encontra o momento perfeito para se aproximar. Porque o próximo passo de Dita e o próximo retorno de Ernesto
vão decidir quem cai e quem levanta dessa guerra silenciosa. No instante exato em que o salto de Sandra some pelo corredor, Dita sente o coração subir para a garganta. É aquele segundo mágico em que o destino abre uma fresta. Sem nem lembrar que está descalça, ela dispara a porta afora, quase flutuando, quase tropeçando, quase implorando, para que o universo não a deixe cair. O ar frio bate no rosto dela como um tapa, mas ela não para. Quando vira na esquina com o peito queimando, vê Margarida esperando, inquieta, olhando para os lados como quem fareja perigo. Dita chega ofegante, com os olhos arregalados e a alma fora do lugar. Sem dizer nada, mete a mão dentro do vestido e puxa o envelope com o testamento, amassado pelo desespero. Consegui, Margarida. Consegui mesmo. Precisamos checar que essa assinatura é farsa. O jeito que ela fala faz o papel tremer na mão. Margarida, sempre mais seca, pega o documento com a ponta dos dedos, como quem toca em dinamite. Deixa comigo, ela responde, empurrando um sorriso de canto, típico de quem guarda um truque na manga. Eu sei exatamente como fazer isso. Mas o olhar dela desce para o outro envelope pardo escondido na mão de Dita. A sobrancelha sobe com suspeita, quase repreensão. E esse outro envelope aí? O que é isso que você está escondendo? Dita olha para os lados, como se as paredes pudessem escutar, e se aproxima devagar. Ela segura o rosto de Margarida de leve e sussurra no ouvido dela. Margarida leva a mão à boca, chocada, recuando um passo, como se tivesse escutado o impossível. Não pode ser. Não pode ser isso, Dita. Pode. Sim, Dita confirma, com a voz trêmula. E estava lá, guardado junto do testamento. O vento passa forte entre elas, como se a própria noite reagisse ao segredo. Horas depois, longe dali, o clima muda completamente. Ernesto chega em casa com uma fúria que quase arranca a porta do batente. Ele entra chutando o próprio ar, transtornado, nervoso, cego de ódio. Sandra tenta arrancar explicações, mas ele só responde com grosseria, sarcasmo e portas batendo. Ele anda pela sala como um bicho encurralado. Os passos ecoam, a respiração dele pesa, e quando ele passa em frente ao espelho grande, parado na parede desde o tempo de paixão, o universo parece segurar o fôlego. No reflexo, atrás dele, surge por um segundo o rosto do velho Paixão, vivo, presente, como se nunca tivesse partido. Ernesto engole seco e vira rápido, mas ninguém está lá. Não, isso não é possível. Isso é coisa da minha cabeça. Mas, quando ele encara de novo o espelho, Paixão aparece outra vez, agora mais definido, mais firme, quase sólido, com aquela expressão de quem conhece pecado por nome e sobrenome. A voz grave enche a sala. Você mexeu com gente inocente, Ernesto, e isso cobra preço. Ernesto recua até bater na mesa, esbarrando em tudo, derrubando o que alcança. Me deixa em paz. Isso não é real. O que você roubou vai voltar para a mão certa. Paixão avisa, sem levantar a voz. Nada fica escondido para sempre. A luz da sala pisca. 1, 2, 3 vezes. O rádio, desligado há dias, liga sozinho e começa a tocar a mesma moda antiga que ele e Paixão ouviam juntos na fábrica. A música enche o ar como se fosse lamento e ameaça ao mesmo tempo. Ernesto empalidece. As pernas falham. Ele corre para o quarto feito um homem que vê a própria condenação chegando pela porta. Tranca-se, encosta-se na parede e desliza até o chão com o rosto coberto de suor frio. E enquanto o rádio continua tocando sozinho lá fora, a sombra de Paixão passa lentamente pelo corredor como se já soubesse que a verdade, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar seu dono. O dia nasce com um sol estranho, quase provocador, como se o destino estivesse rindo da cara de quem acha que controla alguma coisa. Lúcio chega cedinho, animado demais para o gosto de Dita, que ainda carrega no olhar o peso da fuga e do segredo guardado no peito.
Ele insiste que aquele teste de disco pode mudar a vida dela, pode abrir portas, pode finalmente colocar o nome dela no mundo, mesmo que o mundo esteja cheio de gente querendo trancar cada porta na cara dela. Dita ajeita o vestido com mãos trêmulas. Respira fundo várias vezes, tentando acalmar o coração que ainda parece correr da cena do dia anterior. Lúcio encoraja com aquele sorriso exagerado que parece sempre esconder alguma segunda intenção, mas Dita finge não perceber. Do lado de fora do estúdio, Margarida observa tudo. Braços cruzados, postura atenta, olhar afiado. Ela sabe que se der brecha, alguém aparece para estragar. E aparece mesmo. Olímpia está ali, escondida perto da parede lateral, quase grudada nas sombras. Nas mãos, um frasco misterioso e um alicate que brilha como ameaça. A expressão dela é de veneno puro, um sorriso fino que já entrega que coisa boa não vem. Ela se aproxima devagar do quadro de energia, com a calma de quem está acostumada a destruir vidas como se fosse rotina. Quero ver essa roceira gravar hoje, Olímpia sussurra com sarcasmo escorrendo da boca. Enquanto isso, no estúdio, Dita respira fundo mais uma vez. O microfone está na altura certa, o técnico dá sinal, e ela deixa a voz fluir. Uma voz tão bonita que até o silêncio parece parar para ouvir. Lúcio vibra, balança a cabeça satisfeito. Dita cresce, canta com emoção, entrega a alma na nota mais alta. Mas do lado de fora, a serpente age. Olímpia corta o fio certo com precisão de quem já fez aquilo mais vezes do que deveria. O estúdio mergulha numa escuridão abrupta, um estalo seco. Depois, nada. Dita dá um pulo tão grande que quase derruba o próprio microfone. Oh, minha nossa! Estão fazendo isso comigo de novo? A voz dela ecoa no escuro, misturada com um susto sincero. Lúcio tenta acalmar, mas também está apavorado, tropeçando nos cabos. Do lado de fora, Margarida vê tudo. A tesoura no fio, o sorriso de Olímpia, a fuga rápida. O olhar dela se estreita com ódio. Logo você vai ter o que merece. Sua cobra. Ela diz isso num fio de voz, mas com veneno suficiente para fazer o ar gelar. Horas depois, o cenário muda completamente. A delegacia se torna palco. Ernesto entra fazendo um teatro tão grande que até os policiais param para olhar. Ele vem com passos firmes, quase indignados demais para parecer verdade. Delegado, essa ordinária que se diz cantora, Dita Ribeiro, ele faz questão de pronunciar o nome como se cuspisse, invadiu a minha casa e roubou documentos. Ela é perigosa e precisa ir para o Chilindró imediatamente. O delegado franze a testa. Parece desconfiar, mas Ernesto encena tão bem que vira a mesa. Ele gesticula, ele acusa, ele finge se ofender. Ele faz tudo, menos falar a verdade. Enquanto isso, na rádio, Margarida liga as luzes de volta. O estúdio retorna ao normal como se nada tivesse acontecido, mas ela já sabe que o caos real ainda está por vir. E vem. Ernesto invade o local com 2 viaturas completas, delegado, assistente, repórteres de rádio e até curioso que veio no embalo. Ele entra como quem comanda o mundo gritando, apontando, tentando transformar mentira em lei. Leva ela, delegado. Faça isso imediatamente. Dita fica perdida no centro da confusão, sem entender nada. Ela se sustenta no próprio orgulho, mas o medo bate. Do que eu tô sendo acusada, pelo amor de Deus? O delegado responde sério, sem emoção. Você invadiu a casa desse homem e precisa ir pro Chilindrop. A palavra sai torta, mas o peso dela cai como pedra. É aí que Margarida avança. Não corre, não treme. Ela avança como quem finalmente tem o trunfo na mão. Tira da bolsa os 2 envelopes, ergue para todos verem e entrega ao delegado com um sorriso quase cruel. No primeiro testamento, está a prova de que a assinatura do Paixão é falsa. Aqui está o laudo feito com um especialista. Um silêncio tenso ocupa o ambiente. Ernesto fica branco. Os repórteres encostam os microfones mais perto. O delegado lê, franze a testa, olha Ernesto como quem vê o enredo virar ao contrário. E antes que ele consiga pensar, Margarida entrega o segundo envelope.
Leia esse também, delegado. Esse aqui, ela pausa, só para saborear o momento, tem a assinatura verdadeira, e nele está bem claro que todos os bens estão no nome da Dita, inclusive a mansão e essa rádio. O impacto é tão grande que parece que o chão balança. Ernesto engasga com o próprio ar. Os repórteres quase se atropelam de tão desesperados para captar tudo. Olímpia, ao fundo, coloca a mão na boca, desesperada. Dita abre um sorriso tímido, mas luminoso, como quem finalmente vê justiça tocando a porta. Ernesto tenta interromper, tenta gritar, tenta desmentir, mas o delegado ergue a mão, quieto. E dessa vez, a palavra dele cala o vilão. A verdade, enfim, chegou. E chegou gritando. A rádio inteira vibra com uma eletricidade estranha, uma mistura de tensão, medo e aquela sensação provocadora de que algo grande está prestes a acontecer. Todos continuam parados, observando o delegado segurar Ernesto pelo braço enquanto o vilão tenta articular desculpas esfarrapadas, suando frio. A presença da multidão, dos repórteres e da imprensa, deixa tudo mais cinematográfico, como se a justiça tivesse marcado hora para aparecer. Dita respira fundo. O papel do testamento confirmado como verdadeiro ainda está quente na mão dela, e o coração bate rápido, mas dessa vez não é de medo, é de vitória, é de promessa cumprida, é de alma liberta. Ela sobe na plataforma da rádio, pega o microfone com confiança e encara o público com uma firmeza que faz até o delegado parar de andar. Isso foi um presente do seu paixão, palavra dele. Dita ergue o envelope, deixando todos verem. Delegado, esse homem aqui, o Ernesto, está escondendo uma foragida da polícia. A Sandra está viva. Uma onda de choque atravessa a plateia. É como se o nome proibido tivesse sido gritado no meio de um ritual. Ernesto empalidece de um jeito que nem o próprio corpo segura. Ele tenta correr, tenta escapar, tenta se livrar do aperto do delegado, mas é tarde demais. O delegado o segura firme, com a autoridade de quem finalmente tem a peça faltante do quebra-cabeça. Se ela estiver lá, os dois vão para o chilindró. O delegado fala lento, quase saboreando a frase, deixando Ernesto ainda mais desesperado. Ernesto esbraveja, xinga, diz que tudo é armação. Os repórteres se amontoam. Olímpia dá 2 passos para trás, tentando se esconder. Margarida cruza os braços, satisfeita. Mas antes que qualquer movimento avance, a rádio inteira sofre uma interferência. As luzes piscam, o ar esfria, o microfone chia. Um zunido atravessa as caixas de som como se o tempo tivesse aberto um buraco no mundo. E então vem a voz. Não uma voz comum, uma voz pesada, forte, viva e morta ao mesmo tempo. A voz de paixão. Eu avisei, Ernesto. Quem planta mentira colhe vergonha. O áudio treme as paredes. Ernesto grita como se tivesse visto o próprio destino apoiado no canto da sala. O delegado fica arrepiado até o último fio de cabelo. A multidão reage com medo, espanto, devoção, choque. Tem gente se benze, tem gente que chora, tem gente que pergunta se paixão voltou do além. Dita olha para as caixas de som com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de confirmação. A promessa do velho finalmente se cumpre. Ela fecha os olhos por um segundo e sente que não está sozinha no palco. Quando abre, vê Olímpia tentando escapar pelos fundos. Não dá tempo. Dita encara ela com uma frieza que ninguém jamais viu naquela moça de voz doce. Tá demitida. Pegue suas coisas. A frase sai inteira, forte, firme, cortante como faca afiada. Olímpia tenta protestar, faz drama, ameaça chorar, mas ninguém dá apoio. A rádio inteira parece rejeitá-la como o corpo rejeita veneno. Dita vira para Margarida com um sorriso. A partir de hoje, você é a nova autora oficial da radionovela. Margarida leva a mão ao peito, surpresa, emocionada, quase sem conseguir respirar diante da vitória inesperada. E para selar o momento, Dita anuncia: e hoje tem comemoração. A primeira de muitas.
A rádio explode em aplausos. Os músicos que estavam ali para o teste começam a tocar. O cenário muda de tenso para festivo em segundos, como se a justiça tivesse puxado o fio da felicidade e iluminado tudo de uma vez. Mas a vitória ainda não está completa. No meio da celebração, a porta lateral se abre devagar. Um silêncio breve se espalha quando todos percebem quem está entrando. Candinho, de alta do hospital, mais forte do que nunca, com aquele olhar doce que sempre carrega fé até nos piores dias. Ele caminha ainda devagar, mas com firmeza suficiente para provar que o destino não conseguiu derrubar ele. Dita corre até ele, segurando o sorriso mais bonito que já deu na vida. Candinho a abraça com carinho, olhando tudo ao redor. Tudo que acontece de ruim é para melhorar, Dita. Ele diz com aquela voz calma que parece um remédio. Descobrimos que Sandra estava viva e sabe-se lá o que mais ela ia aprontar. Já tinha ido longe demais. Destruiu minha fábrica, quase destruiu minha vida. Dita segura o rosto dele entre as mãos, emocionada demais para segurar as lágrimas. Você tem razão, Candinho. Ela sussurra, e antes que qualquer outra palavra venha, beija ele com força, com alívio, com amor. Eu vou te ajudar a reerguer sua fábrica de biscoitos. Vamos colocar tudo de pé de novo, juntos. Candinho sorri, aquele sorriso de homem bom que volta a ter esperança. E ali, no meio da rádio iluminada, Dita ergue o microfone mais uma vez. Hoje, a gente comemora, pela justiça, pela verdade e pelo futuro que começa agora. Finalmente em paz. Dita e Candinho comemoram juntos, abraçados, prontos para reconstruir tudo o que o mal tentou destruir.